dia, meu povo. Olha nós aqui de novo com mais um vídeo, hein? Desta feita é na madruga. São exatamente 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Meu povo, tá tudo escuro. Até parece que é mais tarde, né? Porque é mais cedo, sei lá. Mas é mais 5 horas. Meu Deus, o cara não vê nada não, é pra isso. O cara não enxerga nada não, meu irmão. O camarada mete um farolzão. Você não enxerga nada não. É madrugada, meu povo. Mas desde já nós queremos agradecer a sua companhia, você que tem assistido nossos vídeos, você que tem visualizado, que tem se inscrevido. Se gostar, inscreva-se. Deixe um joinha para nós ficar contentes. Deixe um joinha para nós ficar contentes, né? E aí, meus amigos, o YouTube vai entender que vocês estão gostando do conteúdo. Bom, fique à vontade. Se lhe agrada, se quiser nos ajudar, nós agradecemos. Bem a luz baixa, mas é um farolzão terrível, né? É isso aí, meu povo. E aí, meus queridos, meus amados irmãos, que tem sido agraciado aí com a presença de Deus. Deus tem te abençoado grandemente. E você não tem acreditado, né? Não tem dado muita fé. Faça isso não, rapaz. Olha o que é que diz Mateus capítulo 28, verso, se eu não me engano, é o 18, verso 18. E a Bíblia diz que os 11, começando lá do 17, a Bíblia vai dizer que os 11 discípulos de Jesus, né, foram ao monte. E no caminho eles encontraram com Jesus. E a Bíblia diz que assim que eles os viram, adoraram. A Bíblia diz que assim que eles viram, o adoraram. E essa mesma palavra diz que muitos que adoraram, alguns não creram, não acreditaram, né? Então, meus queridos, não é diferente de hoje, né? Não é diferente de hoje não. Não é diferente de hoje, né? Muitos não acreditam no que estão vendo
Deus fazer. Muitos não acreditam no que estão vendo Deus fazer, né? Olha, se os discípulos, né, os 11, né, porque um traiu e depois se matou, né, que foi o Judas, todo mundo conhece a história. Esses homens andaram com Jesus, esses homens andaram com o Mestre, né, foram discipulados por ele. Olha que maravilha, hein? Viram e ouviram o que ele falava, foram testemunhas da grandeza de Deus, né? Jesus falou: eu vou morrer e vou ressuscitar. Jesus falou para eles várias vezes, né? Deixou bem claro que ele ia ser entregue aos homens, ia padecer por todos os homens, mas que depois ele ia ressuscitar. E ele ressuscitou. Só que, como a Bíblia diz, né, eles não deram muito crédito. Eles não deram muito crédito. Muitos não acreditaram, né? 1 João, capítulo 21, vai dizer que Tomé não acreditou. Né? Tomé disse que só acreditava se visse, se tocasse. Tomé disse: eu só acredito se eu ver as feridas, se eu tocar. Gente, tem muito crente que ainda hoje é dessa forma, né? Só acredita se realmente ver. É Deus falando com ele, é Deus mostrando que está com ele, e ele ainda perguntando: será que Deus está nesse negócio? Então, meu querido, se Deus está falando, se Deus está realizando, se Deus está prometendo, acredite. Glória a Deus, acredite. É Deus, viu? É Deus. Acredite que é de Deus. E que Ele está no negócio. Podemos duvidar do poder de Deus, porque quando Deus fala, Ele se responsabiliza. Quando Deus promete, se a gente der lugar, Ele realiza. Uma coisa é Deus falar para você que vai fazer algo na sua vida. Outra coisa é você crer, confiar, acreditar. Eita glória, que aquela promessa vai se concluir, né? Mas tem gente que, porque Deus falou, olha, eu tenho promessa na tua vida, olha, eu quero fazer isso na tua vida, né? Deus fala conosco através da palavra, através dos profetas, né? Aí a pessoa, só porque Deus falou que vai fazer, ela não dá lugar, ela acha que é merecedora de tal promessa e não vai fazer a parte dela, se santificar mais, buscar mais, adorar mais, né? Aí, meu querido, quanto mais Deus promete fazer na nossa vida, mais nós devemos buscá-lo. Quanto mais Deus promete realizações em nossas vidas, mas aí o homem tem que descer. Aí o homem tem que buscar mais a presença de Deus. Vamos ver alguns homens que tiveram promessas grandes de Deus e que deram lugar e que Deus realizou. Vamos começar por José. Vamos começar por José. A Bíblia vai dizer que José, no
capítulo 37 do Gênesis, né? Começa dizendo que José teve sonhos. E Deus começa a mostrar em sonhos para José que José ia ser grande na terra, né? Deus mostra ele com os irmãos, né? Vamos dizer, na roça, colhendo alguns molhos de algo, e naquele meio Deus mostra para José em sonho que os 11 feixes dos seus irmãos, né, o bode, como diz a Bíblia, se inclinavam e se curvavam diante de José, ficavam de pé e se curvavam e se inclinavam diante do molho de José. E aí, meus irmãos, quando José relata esse sonho grandioso que teve para seus irmãos, aí a Bíblia diz que os irmãos de José já não gostavam muito dele. E a partir daí começaram a ficar quase que sem diálogo com o seu irmão. Tudo porque ele contara esse sonho. Aí vamos ver. Mais na frente, José tem mais um sonho. Deus mostra mais um sonho para José, onde Deus mostrando para José que ia ser realmente grande na vida dele, que Deus ia fazê-lo grande na terra. E José sonha com as estrelas, o sol e a lua se inclinando diante dele. E quando José conta esse sonho para os seus pais, e mais uma vez seus irmãos são sabedores do sonho de José, aí é que eles passam realmente a não querer mais papo com José. Jacó entendeu, mas não disse nada. Os irmãos de José, porém, o odiavam, né? Mas vejam que José esperou para que o sonho se realizasse, se concretizasse, mais de 13 anos, ou 13 anos. Quando você vai ler lá a história, você vai ver que José levou essa quantidade de tempo para que o sonho se concretizasse. José foi humilhado, José foi preso, José foi caluniado, mas José não se prostrou diante do pecado, né? Ele não se inclinou diante do homem. A mulher de Potifar, usada pelo inimigo, querendo derrubar o ministério de José, mas José se manteve firme, acreditando na promessa. E com mais, passando-se 13 anos, Deus agora abençoa José. O interessante, queridos, que lá no Egito não tinha cargo de governador. Aleluia! Lá não tinha cargo de governador. Lá era Faraó e seus secretários, vamos dizer assim. Mas Deus, para abençoar um servo seu, meu filho, Ele abre porta onde não tem porta, glória a Deus. E José foi abençoado. E José foi transformado em governador do Egito. Agora vamos ver outro homem que tem a promessa de Deus, e Deus não cumpriu na hora. Ele esperou também um certo tempo para Deus contemplá-lo. Davi, rei Davi, um grande homem, segundo o coração de Deus. A Bíblia vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi também não foi abençoado de imediato. Davi ainda garoto como José, glória a Deus, foi coroado rei, foi ungido rei. O menino
humilhado na casa de seu pai, pelos seus irmãos. E agora ele é ungido rei. Interessante que quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, que vê os irmãos de Davi, homens de guerra, que eram soldados do exército israelita ali, no reinado de Saul. Samuel disse, aqui é fácil, tem esses homens aí. Quando o primeiro que ele viu, disse, é isso. E assim, Jessé passou os seus varões diante de Samuel, e Deus dizendo, não é esse. E Deus dizendo, não é esse, Samuel. A ponto de Deus falar mais duro com Samuel. Rapaz, tu estás vendo só a aparência, tu estás vendo só o tamanho, eu estou vendo é o coração, e esse não me serve. Aleluia, glória a Deus. A ponto de dizer, não é esse ainda. Manda chamar um que está lá nas ovelhas, um que está apacentando ovelha, esse sim. A ponto do Samuel olhar para Jessé e dizer, olha, não é nenhum desses moços, não tem mais nenhum filho teu ainda aí por aí. E Jessé diz, tem um garoto, tem um garotinho, mas aquele é garotinho, rapaz, ele tá lá nas montanhas, cuidando das minhas ovelhas. É um garotinho sem importância, não vai muito longe não, né? Tem aquele filho, né, que a família não dá muito valor. Às vezes a pessoa, às vezes o camarada é um pouco meio, não dá para leitura, não é muito inteligente assim, não se mostra muito inteligente para os pais, né? E aí é julgado pela aparência, pela pouca inteligência, de que não vai muito longe, de que não presta para nada. Enfim, aí o Samuel disse, olha, então manda chamar esse moço, porque só se sentaremos à mesa quando ele aqui chegar. Vai ver que Davi nunca tinha sentado na mesa com seu pai para ter uma refeição. Glória a Deus. Vai ver que o Davi nunca tinha tido a oportunidade de ter uma refeição na mesa com seu pai e com seus irmãos. E todas as vezes que as refeições eram servidas, ele não estava presente, ele estava longe. E quando chegava a noite, coitado, muito cansado, logo ia dormir. Mas Deus está dizendo para mim e para você, que aqueles que não são valorizados, nem dentro de casa, Deus transforma eles em governadores, em rei, aleluia, glória a Deus. E Davi, meu querido, quando chega, aí ele diz, olha Samuel, é esse. Aí eu acredito que o Jessé deve ter tido uma surpresa muito grande, né? A surpresa maior foi até para Davi. Davi que nunca tinha sentado na mesa com seus irmãos para se alimentar, né? E Davi trabalhava, Davi estava lá no pasto, cuidando de ovelhas. Meu querido, para ser pastor tem que cuidar de ovelha. Naquele tempo, alguns anos atrás, né? O pastor cuidava de ovelhas. Hoje é o contrário. As ovelhas cuidam de pastores, né? Hoje a gente vê os pastores aí andando de carrões importados, usando ternos importados, sapatos importados, né? Morando em mansões, morando em apartamentos de coberturas. Mas é errado ele ter isso? Não. Desde que ele trabalhe, né? Desde que ele trabalhe para ter tudo isso, né?
Ah, mas eles estão pregando, eles estão cuidando de ovelha. Rapaz, olha, cuidar de ovelha não é como se faz hoje não. Tem pastor que já está dirigindo um campo há 10, 15, 20 anos e ele não sabe onde as ovelhas moram. Ele só tem o endereço das ovelhas por conta do cartão de membro que deixa lá na secretaria. Quando eles verem que a arrecadação do dízimo está caindo, aí eles fazem reuniões, convocam o povo, né? Não estou pecando não, gente. Estou falando o que está acontecendo no dia de hoje. Tem pastores e pastores. Mas a palavra de Deus diz que ai dos tais que tiram a lã da ovelha, né? Então, meus queridos, meus amados irmãos, o Davi sentou na mesa. Eu creio que ele estava um pouco até não acreditando no que estava acontecendo. Mas é desses que a família despreza, que a sociedade não dá crédito, e Deus usa, meus irmãos. Glória a Deus. Né? Não acredite nos seus sonhos. Eu abri o vídeo aqui. Vai entrar uma natural. Aí que essa solidariedade, o guerreiro viu o outro parado ali, ó, já parou atrás para saber o que está acontecendo com o colega, né? Então, se todas as categorias fossem assim, preocupasse com o outro, seria bom demais. Então, gente, se Deus está falando para você, meu irmão, Deus está falando para você, não duvide, acredite, Deus está fazendo, acredite. Ah, irmão, está demorando, acredite, meu irmão, se Deus falou, vai acontecer. Talvez não aconteceu ainda porque tu não desse lugar. Talvez a promessa ainda não foi concretizada porque tu não tem dado lugar, né? Não dê lugar. Comece a dar lugar. Comece a se santificar, meu filho. Comece a orar pelo seu ministério. Comece a pedir a Deus que derrame graça e unção na sua vida. Jejue e ore. Aí tu não quer, né? Tu tá acreditando só na promessa. Ah, Deus falou, tá bom. Eu mereço. Não, meu irmão, não merecemos nada não. Não merecemos nada não. Pelo contrário. Quanto mais Deus te usa, mais dever nós temos de descer. Quanto mais Deus usa o vaso, mais o vaso é provado. Dê lugar. Dê lugar ao Espírito Santo. Desça pelas madrugadas. Perca o sono da terceira ou da quarta vigília da noite. Aleluia. Sacrifica esse sono da terceira ou da quarta vigília para agradar e falar com o Papai do Céu. Buscá-lo em oração. Aí tu vai ver se Deus faz ou não faz acontecer na vida do homem. E é assim, meus queridos, essa foi a palavra que
orando hoje de madrugada, né? De sair de casa, orando, fui ler a palavra, Mateus capítulo 28, versículo 16 em diante. E Jesus ainda finaliza lá no versículo 20, dizendo, no 19 ele diz: ide por todo mundo, fazeis discípulos, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu serei convosco, no versículo 20, e eu serei convosco todos os dias até a consumação das gerações, né? Enfim, não digo o mundo, digo gerações, não digo o mundo, porque o mundo, não sei, é assim que está escrito na palavra do Senhor, é assim que eu creio, é assim que eu acredito. E assim, meus irmãos, não deixe de dar lugar, desça mais orando a Deus de madrugada, e tu vai ver o que Deus fará na tua vida, meu irmão. Em nome de Jesus, essa foi a palavra. Um abraço a todos, a paz do Senhor. Fui!